Fala investidor, nesse vídeo eu vou te mostrar como ter uma renda passiva de R$ 1.621, equivalente a um salário mínimo nos dias de hoje, sem trabalhar. E eu vou dividir esse vídeo em 4 partes aqui e a gente vai montar junto uma planilha e calcular isso, entrar em sites, fazer tudo junto para você entender como chegar até lá. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Alcântara e espero que esse vídeo te agregue no seu plano de ter uma renda passiva. E se esse vídeo te agregar, não deixe de curtir aqui, se inscrever no meu canal e bora pro conteúdo. Como eu falei, esse vídeo vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai falar da diferença de renda passiva e renda ativa. A gente vai fazer uma projeção de juros futuros e juros real da sua rentabilidade do seu dinheiro. A gente vai montar uma planilha juntos aqui, calculando tudo isso, em quanto tempo você vai alcançar essa renda. E por último, a gente vai olhar informações em sites para ver onde investir, que talvez a gente consiga ter essa renda com essa rentabilidade e alcançar esse objetivo. Primeiro, a gente vai diferenciar o que é uma renda passiva de uma renda ativa. A renda ativa é o seu trabalho, por exemplo, onde você troca seu tempo por um salário, né? Ou sua empresa que você toca ali, você tem que estar dentro trabalhando para de fato trazer aquela renda. Já a renda passiva é uma renda que ela vem de um capital acumulado, por exemplo, uma renda de aluguel, uma renda dos investimentos, ou uma franquia que você é apenas sócio, você não tem que trabalhar lá dentro, mas ela te traz todo mês um rendimento. Então toda renda que já não depende mais do seu esforço, diretamente ali, lógico, talvez algum gerenciamento, né, algum cuidado para gerir esse dinheiro ao longo do tempo, para ele continuar trazendo uma boa rentabilidade, mas que não depende demais do seu trabalho ali, 100% para trazer aquela renda, se torna uma renda passiva, tá? Então essa é a diferença de renda ativa e renda passiva. O que a gente vai falar aqui é como construir uma renda passiva de R$ 1.621 que não dependa mais do seu trabalho para que todos os meses ela caia na sua conta. E quando a gente fala de renda passiva, a gente tem que fazer 3 perguntas. Quanto de patrimônio eu preciso ter para ter essa renda? Onde esse patrimônio vai estar? E como ter a maior renda passiva possível, né? E para isso a gente vai usar agora uma planilha aqui que eu vou montar junto com você para calcular esse rendimento. E primeiro a gente vai fazer algumas premissas aqui que são as taxas, onde a gente vai ter a inflação, a taxa de juros real e o número mágico aqui que vai ser a diferença entre a inflação e os juros nominal que vai trazer para a gente os juros real de fato que os rendimentos poderão ter, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui eu tenho a planilha, tá? Onde eu peguei essas informações aqui do Banco Central e lá do Investidor 10, tá? São a inflação aqui, o IPCA dos últimos 10 anos, o CDI dos últimos 10 anos e o juro real, que seria aqui dos últimos 10 anos, tá? Então você vê aqui fazendo uma conta, né, de juros CDI menos o IPCA, que seria a inflação anual, a gente tem o juros real. Repare que há alguns anos o juros real foi negativo, ou seja, meu dinheiro investido no CDI rendeu menos do que a inflação, né, acabou queimando meu poder de compra. Então, o dinheiro perdeu 10% do valor e meu dinheiro no CDI valorizou apenas 4%. Tive aqui uma perca de 5% se eu tivesse investido no investimento, por exemplo, Tesouro Selic, um CDB de 100% do CDI nesse ano, tá? Mas para que eu trouxe essa planilha pra gente? Para vocês entenderem aqui que a gente tem uma média de inflação aqui, ó, que se a gente juntar tudo aqui nos últimos 10 anos, dá em torno de 5,83, né? O CDI a gente tem aqui em torno de 10% aqui também, a renda do CDI nos últimos 10 anos, e o juros real ficou em torno de 3,6 aqui. Por que esse número é importante? Esse número aqui, ele vai aqui para a gente calcular quanto que a gente vai ter de renda passiva de fato sobre o nosso patrimônio, e isso vai dizer quanto que a gente precisa ter de dinheiro para ter a renda passiva que a gente deseja. Eu vou mostrar isso na planilha aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, eu desejo ter uma renda passiva aqui de R$ 1.621, certo? Vimos lá que o juros real de fato do meu patrimônio vai ser em torno de 4%. Então, meu patrimônio vai render, né, em torno de 4% de forma realista ao mês, ao mês não, desculpa, ao ano, aqui nessa fórmula que a gente calculou, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vai ser uma fórmula aqui onde eu vou multiplicar a renda passiva mensal que eu desejo por 12, então eu vou ter o valor anual que eu desejo e eu vou dividir ele por 4%. Com isso, eu vou encontrar o objetivo de patrimônio que eu preciso ter para ter esse salário. Então, hoje, se eu considerar que eu vou ter 4% de rentabilidade real sobre o meu patrimônio, para mim ter uma renda passiva de R$ 1.621, eu preciso ter R$ 486.300, tá? Como é que eu cheguei nessa conta? Novamente, multiplicando a renda passiva mensal que eu desejo por 12, chegando na renda passiva anual e dividindo pelo percentual de rentabilidade
desse meu dinheiro aplicado lá no investimento seguro, né, como eu coloquei aqui. Então, como eu cheguei nesses 4% aqui, como eu mostrei para vocês, foi fazendo o CDI, né, dos últimos 10 anos, menos o IPCA dos últimos 10 anos, chegando nessa média ali de 4% ao ano. Ah, Douglas, mas eu vou ter uma rentabilidade lá de 5% ao ano. Beleza, você vai precisar de menos dinheiro. Ah, mas eu quero ter uma rentabilidade lá de 6%, vou investir de forma um pouco mais arrojada. Beleza, você vai ter um valor menor aqui a ser necessário acumular. Porém, a gente tem que trabalhar com o histórico ali, prevendo que isso vai se aplicar lá no futuro também. Então, hoje a gente considera que 4% é um valor ideal para você retirar do seu patrimônio, para sobrar dinheiro ali, para ele continuar corrigindo pela inflação e você não perder poder de compra ao longo do tempo. Então, quando eu coloco 4% aqui, pessoal, não quer dizer que você vai ganhar só 4%. Quer dizer que você vai sacar desses R$ 486.000, R$ 1.621, porém esse valor vai continuar aumentando ao longo do tempo, fazendo com que você não perca poder de compra. Então é como você tivesse hoje R$ 1.621, se você tivesse R$ 486.000, porém daqui 10 anos você teria também o equivalente a isso, corrigido pela inflação, entendeu? Então por isso que 4% parece pouco, mas é um valor para trazer essa segurança de que a inflação não vai corroer meu poder de compra, o que acontece ao longo dos tempos. Se a gente fizesse uma consideração aqui de os mesmos 10% que vai me render ao ano eu sacar, eu só precisaria de R$ 200.000. Porém, ao longo dos anos, esses R$ 1.621 iam continuar R$ 1.621, eu ia perder poder de compra, entendeu? É aí que tá. A gente vai considerar aqui que o rendimento desses investimentos vai ser de 10%. Porém, eu vou retirar apenas 4%, entendeu? Esse 6% que vai ficar lá, ele vai trabalhar protegendo o meu dinheiro contra a inflação, e se a inflação for menor que isso, ele vai até potencializar esse ganho, fazendo com que essa renda passiva fique ainda maior do que seria hoje o real de R$ 1.621, beleza? Então, para vocês entenderem a mecânica aqui, né, dessa planilha. Aqui, a gente vai colocar a renda passiva mensal desejada. Aqui, como eu já mostrei para vocês, eu vou colocar aqui quanto de rendimento eu vou ter em cima desse patrimônio, né? Para eu chegar aqui no meu objetivo de patrimônio. Esses 4% aqui serve para a gente calcular esse objetivo do patrimônio. Então, eu sei que eu preciso de 486 mil para conseguir esses R$ 1.621. Porém, quanto que eu ganho hoje? Hoje eu ganho, por exemplo, R$ 5.000. Vou colocar aqui. Eu consigo poupar, Douglas, 20% desse dinheiro, se for sua realidade, né? Então eu tenho ali R$ 1.000 por mês sendo investidos. Esses R$ 1.000 por mês, ele vai ter uma rentabilidade aqui, mais ou menos, de 10% ao ano. Isso a gente está considerando também baseado aqui, pessoal, no histórico aqui, ó, que chegou aqui numa média de 9,45 ao ano. Estou arredondando aqui para facilitar o cálculo aqui com vocês, tá? Então, estou arredondando isso para 10%, falando que se eu investir de forma segura no CDI, eu vou ter um rendimento de 10% ao ano. Isso na média, no longo prazo, tá? Pode ser que isso seja melhor alguns anos? Pode ser, mas pode ser que seja pior em outros, como a gente viu na série histórica aqui, anos que o CDI rendeu aqui 4%, 2,76% lá na pandemia, onde os juros foi lá embaixo, tá? Porém, a gente está numa realidade de hoje, né? 2025 não está aqui, mas 2025 a gente fechou com a Selic em 15, né? Então, muito acima desses 10%. Então, pode ser que você consiga resultados melhores sim, tá? E vamos lá para a planilha agora, né? Coloquei para poder os dados aqui. Quanto que eu quero ganhar, quanto que é minha renda mensal, quanto que eu consigo gastar, isso calcula automaticamente o investimento aqui na conta de multiplicação. Coloquei minha renda passiva que eu desejo ter, quanto percentual dela que eu vou consumir para ter esse patrimônio, para ter essa renda, né? E o rendimento dessas aplicações que vai ser em torno de 10%. Então, olha só, no ano 1, se eu aportei R$ 1.000 por mês, eu aportei 12 mil. Com rendimento de 10% ao ano, eu vou ter um valor acumulado de R$ 13.200. Com uma renda passiva acumulada, se eu multiplicar agora esses 13.200 reais por 4%, de R$ 528 ano. Isso me dá uma renda passiva mensal aqui de R$ 44, tá? Agora, aqui no primeiro ano, a gente tem um efeito aqui um pouco diferente. Apenas o primeiro ano é afetado por isso, porque você não vai começar lá em janeiro, você vai colocar R$ 12.000, né? Você vai colocar 1.000 a cada mês, até no final do ano você ter R$ 12.000, e aí, de fato, você vai ter a rentabilidade, né, de R$ 1.200 em cima desse patrimônio. Porém, desde o início do ano, você vai ter uma diferença que vai ser um pouco menos, tá? Mas, novamente, para fins didáticos aqui, para não complicar para vocês, eu vou deixar
dessa forma. Nos demais anos, aí sim o valor vai se acumulando, né? Se empilhando aqui ano a ano, tá? Então, olhando aqui, numa projeção que a gente faz aqui, ó, ele está fazendo o que nos anos seguintes? Ele está pegando o valor acumulado, falando novamente o aporte que ele vai fazer vezes 12. E aí, novamente, eu estou calculando aqui 10%, né, em cima do valor acumulado total, tá? E aí vai fazendo uma soma aqui, a renda passiva vai também, mesma coisa, o valor acumulado vezes a renda de 4% aqui, e eu divido aqui por 12 para dar o valor mensal, tá? Então, a gente olhando aqui, a gente vai ver que no ano 17 aqui, né, a gente já vai ter passado essa renda. Então, entre o ano 16 e 17, eu vou chegar na renda passiva de R$ 1.621. A gente vê aqui, ó, 486 mil, né, 486 mil. Então, digamos aqui, na virada do ano 16 para o 17, eu vou estar chegando aqui nesse patrimônio de 486 mil, tendo essa renda de R$ 1.621. Aqui ao final do ano 17, já uma renda de R$ 1.783, tá? Mas repare aqui o seguinte, né? Vejo que talvez 17 anos seja muito para você, mas tem algumas maneiras da gente acelerar isso. Como eu acelero isso? Ganhando mais dinheiro. Então, se meu salário subir para R$ 7.000, por exemplo, meu aporte já vai ser de R$ 1.400, poupando os mesmos 20%. Então, eu diminuo isso aqui para 14 anos. Então, eu economizei 3 anos aqui. Se eu conseguir aportar, em vez de 20%, 30%, eu diminuo muito isso aqui. Eu venho para 11 anos de 17, né? Eu saí aqui para 11 anos para ter essa renda passiva de R$ 1.600. Qual outra forma que eu consigo acelerar isso? Melhorando meus rendimentos. Então, se eu tiver um investimento aqui que me rende 12% ao ano, por exemplo, eu já puxo esse negócio aqui para 10 anos, ó. Em 10 anos já tenho uma renda passiva acima de R$ 1.621, tá vendo? Então, o segredo aqui é a gente tentar ganhar mais, poupar mais e ter uma rentabilidade maior para acelerar esses resultados. Nada mais que isso. É óbvio que se você ganha R$ 5.000 hoje, você não vai ganhar esses mesmos R$ 5.000 daqui 10 anos. Seu salário tende a aumentar. Se você poupa 20% hoje, você não vai continuar poupando esses mesmos 20% somente ao longo dos anos. Talvez com uma boa gerência do seu dinheiro você consiga aumentar esses aportes, tá? E também o rendimento. Conforme você vai ficando um investidor mais experiente, um pouco mais arrojado, você consegue rentabilidades tranquilamente, tá? Você consegue 12% no Brasil, até na renda fixa em muitos momentos, tá? Mas na renda variável você consegue isso muito facilmente no Brasil, que ainda é um país emergente e traz muitas oportunidades de ganho, tá? Então, olhando aqui, pessoal, essa fotografia a gente pode brincar aqui com essa planilha, né? Então, se você quiser essa planilha, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Vai lá no meu Instagram, me manda um oi na DM, fala, Douglas, viu o vídeo lá da renda passiva, me manda a planilha, né? Só me fala, vi o vídeo da renda passiva, quero a planilha, alguma coisa assim, eu vou te enviar a planilha lá na DM, tá bom? Então vai lá no meu Instagram, aqui embaixo. Se você quiser essa planilha aqui, para você simular aí sua realidade, você ganha R$ 4.000, só consegue poupar 10%, né? Você vai ver e essa rentabilidade, onde você vai, quantos anos você vai demorar. Aqui, ó, são 25 anos para chegar nessa renda passiva, tá? E assim, pessoal, parece muito tempo? Parece. Mas se você começar hoje, isso vai se acelerando. Como eu falei, você vai se tornando um investidor mais experiente, você vai conseguir 12% de rentabilidade, você vai se tornando uma pessoa mais especializada, né? Vai subindo de cargo na sua empresa, ou você funda um negócio e esse negócio cresce, você vai aumentando sua renda. Lá na frente você tem uma renda, por exemplo, de R$ 10.000, você poupando 20%, olha só quanto tempo você vai demorar aqui para ter essa renda. Menos de 10 anos, na verdade, um pouco mais de 10 anos, entre 10 e 11 anos já passou para R$ 1.800 de renda aqui. Mas outra coisa importante aqui você observar. Olha só, vamos pegar aqui que em 10 anos eu tive R$ 1.500 de renda passiva, né? Você acha que em 20 anos quanto que a gente vai ter? R$ 6.000, não vai ser o dobro. Esse é o valor dos juros compostos aqui trabalhando. Então, olha aqui, depois de 20 anos fazendo essa aplicação, ó, R$ 2.000 por mês, né? Em 10 anos eu vou ter R$ 1.572 de renda passiva, porém em 20 anos eu vou ter R$ 6.455. Isso é aposentadoria muito melhor do que a maioria dos brasileiros tem, tá? E se eu continuar mais tempo ainda, se você é um jovem de 30 anos, continuar acumulando até os seus 60, você vai ter uma renda passiva de R$ 21.000. Isso, pessoal,
com números conservadores aqui, como eu falei, de 4% de rentabilidade real, para esse dinheiro não perder valor ao longo do tempo, com uma poupança aqui de 20% apenas do seu ganho, né? Você ganhando daqui 30 anos ainda R$ 10.000, então imagina quanto que você pode estar ganhando daqui 10, 20 anos, quanto você pode estar poupando e quanto que isso pode virar aqui de patrimônio, tá? Então essa planilha aqui é muito legal para você simular. Novamente vou falar, vou deixar o Instagram aqui na descrição, vai lá, me manda um oi que eu te mando essa planilha lá para você poder brincar também aqui e calcular sua realidade, né? Douglas ganha só R$ 2.000, consigo poupar 20% ali, R$ 400 por mês, né? Quanto tempo eu vou demorar? Cara, você vai demorar bastante, você vai demorar aqui 23 anos para chegar nessa renda passiva. Mas se você ganha R$ 2.000 hoje, você vai ter daqui 20 anos uma renda passiva aí, né? Nessa casa aqui, cadê eu passei aqui? Opa, nessa casa aqui dos R$ 1.800, que vai ser quase o que você ganha hoje, né? E esse tempo vai passar de qualquer forma, você investindo ou não. É muito melhor você fazer isso do que você confiar na apostadoria do INSS, por exemplo, tá? E você tá se perguntando, né, agora, Douglas, beleza, você tá falando que se eu guardar aqui, se eu ganhar R$ 5.000 e se eu guardar 30%, né, e conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano, em 12 anos exatos, eu vou conseguir exatamente R$ 1.621. Agora, onde eu vou colocar meu dinheiro, né, para eu ter esses investimentos ali rendendo 12%? De onde vai sair esses 4% ao mês? Uma alternativa que a gente tem são os fundos imobiliários, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui também, só um minuto, o site Fundamentos, onde a gente vai pegar agora uma tabela dos fundos imobiliários e vai fazer alguns filtros aqui para a gente poder chegar em uns fundos imobiliários seriam possíveis a gente investir para ter esse nível de rendimento ao longo do tempo, tá? Fundos imobiliários, para quem não sabe, são fundos que detêm imóveis, né, ou dívidas de imóveis e eles trazem dividendos mensais na sua conta. Então imagina que você, em vez de comprar uma casa, um prédio, né, tem um fundo lá onde você vai colocar esse dinheiro, lá tem um gestor que ele vai pegar esse dinheiro de vários outros investidores e vai comprar vários prédios, galpões logísticos, shoppings, né? Então são grandes imóveis com grandes locatários, com grandes rendas também. Então são fundos que têm bilhões de patrimônio, que tem vários investidores juntos, tanto investidores pequenos, assim como eu e você, quanto investidores institucionais com muito dinheiro lá dentro, tá? Então você vê ali alguns, por exemplo, CDs que você vê de distribuição gigantescos, né? Aquele parque com vários centros de distribuição de várias empresas. Aquele lugar ali, normalmente ele tem um fundo imobiliário que é dono daquilo, e aquele fundo imobiliário aloca para o Mercado Livre, por exemplo, para Shopee, Casas Bahia, aquele CD logístico. O shopping que você vai normalmente também tem um dono que é um fundo imobiliário, que é dono daquele shopping ali, e os lojistas pagam um aluguel para aquele shopping, né? E esse fundo imobiliário recebe o rendimento desses aluguéis e ele distribui esses aluguéis para quem investe nos fundos, tá? Então isso é o fundo imobiliário, por isso que é interessante para uma renda passiva, porque mesmo sendo uma renda variável, ele tem uma distribuição de dividendos mensal e ele também tem uma valorização da cota conforme a inflação, porque os aluguéis, né, são corrigidos ali ou pelo IGPM ou pelo IPCA. Então, conforme os anos vão passando, a cota vai se valorizando, protegendo o seu dinheiro contra a inflação. Então, além da própria rentabilidade dos rendimentos trazerem uma proteção para ti, né? Essa valorização da cota também traz essa proteção do seu patrimônio ali ano a ano, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela o site Fundamentos. Bom, pessoal, compartilhando a tela aqui do Fundamentos com você. Fundamentos é um site muito bom para você encontrar indicadores, tá? Tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Então, você vai aqui na parte de cima, eu vou destacar para vocês aqui, vocês não vão ver o mouse, mas eu destacando aqui em cima, ó, do lado de exibir, tem busca por empresa barra FI, bem pequenininho. Se você clicar aqui em FI e clicar aqui, ó, embaixo em buscar, tô destacando aqui, ó, aparece essa lista de fundos imobiliários. E aqui tem todos os indicadores desses fundos imobiliários, os principais indicadores, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar essa... Deixa eu desordenar aqui. Você vai selecionar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer fácil. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai selecionar esses fundos imobiliários todos, tá? Pode pegar aqui, selecionar e arrastar até o fundo. E a gente vai aqui, lá na planilha, vai vir aqui na planilha e a gente vai abrir uma nova aba aqui e vai colar, tá? Então, vou colar, ó, do jeito que eu copiei lá, eu colei do site. Vou fazer um filtro aqui, aplicar um filtro.
Porque a gente vai fazer agora alguma seleção aqui de alguns indicadores para ajudar a gente a escolher quais fundos imobiliários a gente vai investir, tá? Então, observe que aqui a gente tem vários indicadores, a gente tem uma lista aqui de 384 fundos imobiliários. São muitos fundos para a gente analisar e ver qual de fato a gente vai investir. Então, a gente vai fazer alguns filtros aqui de alguns indicadores de fundamento, né? Para a gente ter alguma base aqui de quais são os melhores fundos dentro dessa lista aqui que atendem os critérios que eu preciso para minha renda passiva lá no futuro. Então, a primeira coisa que eu preciso para ter renda passiva lá no futuro, que a gente determinou na planilha, foi de uma renda passiva de 4% em cima do meu patrimônio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar aqui todos os fundos imobiliários que têm, opa, um dividend yield aqui, tá? Menor que 4%. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a planilha em dividend yield e filtrar aqui o dividend yield, né? Aqui em maior que 4% e aplicar o filtro. Então, agora eu tirei todos os fundos imobiliários da lista aqui que não pagam um dividend yield superior a 4%, tá? Então, esse foi o primeiro filtro que a gente vai fazer. O segundo filtro que a gente vai fazer aqui vai ser o PVP. Então, a gente vai pegar agora todos os fundos imobiliários que têm um valor patrimonial, né, com desconto, até os que têm um pouco de ágio ali de 1,2, tá? O preço sobre valor patrimonial, né, nada mais nada menos é do que o preço que aquele ativo está, do que aquele fundo imobiliário está, né, sobre o valor patrimonial daquele ativo. Então, o que eu procuro ali? Pagar mais barato no fundo. Então, eu quero ter um patrimônio ali de 1 bilhão e eu pague 500 milhões, né, que seria 0,5. Ou eu posso até chegar num patrimônio de 1 bilhão ali, um valor patrimonial daquele fundo de 1 bilhão, e pagar 1 bilhão e 200, se for um fundo muito bem gerido, com uma boa rentabilidade, né, também. Então, o filtro que eu vou fazer aqui vai ser o PVP, eu vou filtrar ele em 0,5, maior que 0,5 e menor que 1,2. Aplicar o filtro, eu saí de 384 fundos imobiliários que eu tinha agora para 292. Quase 100 fundos imobiliários já nos classificam nesses dois filtros. Hoje, outro filtro que a gente vai fazer aqui é o filtro de valor de mercado. Então, a gente tem também aqui a coluna G de valor de mercado. Eu não quero fundos imobiliários com menos de 500 milhões de valor de mercado. Então, vou pegar aqui, eu quero todos que são com maior que 500 milhões. Então, agora a gente já reduziu essa lista para 89. A gente saiu de 384 para 89. Quase 300 fundos imobiliários não tem mais de 500 milhões de patrimônio, não tem dividend yield acima de 4% e não tem um PVP entre 0,5 e 1,2, tá? Então já é um bom filtro aqui. Mas tem outros dois filtros que eu quero fazer com vocês. A vacância e a liquidez diária. A vacância, pessoal, é o percentual daquele ativo que não está alocado. Então, se eu tenho lá, né, um valor de 10 em ativos e eu tenho um não locado, eu tenho 10% de vacância, tá? Isso é calculado não sobre só os ativos, a quantidade de ativos, né? É sobre a questão de metro quadrado. Então tem toda uma conta para calcular a vacância, né? Então eu gosto de ativos de fundos imobiliários que tem uma vacância menor do que 10%, tá? Então vou colocar aqui uma vacância menor do que 10%. Já sai agora para 78 fundos imobiliários. Aí eu tenho a liquidez diária. Então eu gosto de fundos que movimentam mais de 1 milhão por dia. Então eu vou colocar aqui que eu quero uma liquidez diária maior do que 1 milhão por dia. E aí eu vou ter aqui, opa, faltou um zero aqui também. E meus problemas com as casas decimais. Pronto. Então eu tenho aqui agora uma lista de 65 fundos imobiliários. Então perceba que a gente tinha ali 384 fundos imobiliários e fazendo um filtro de dividend yield, o PVP, o valor de mercado, a liquidez diária, a vacância média, a gente chegou a 65 fundos imobiliários, né? E isso aqui seria ali uma amostra de possíveis fundos que você poderia investir seu dinheiro a longo prazo para lá na frente desfrutar de uma rentabilidade, de uma renda passiva do seu patrimônio, tá? Porque eles pagam dividendos mensalmente, como eu já falei, tá? Mas quando a gente chega nesse momento aqui, é muito importante falar, a gente tem dois caminhos. Ou você se torna um analista de mercado, né? Você lá vai aprender a fazer análise desses ativos, a ler os prospectos, a buscar ali todas as informações desses ativos para investir neles de forma individual, ou você busca algum método que vai facilitar os seus investimentos de forma mais segura, de forma mais prática, sem você se dedicar tanto aos estudos. Então, um método ali que seja mais comprovado, que diversifique seu patrimônio, mas consiga
fazer você chegar nesse valor aqui de patrimônio lá no futuro, né. E a primeira opção que você tem, que é fazer análise ali por conta própria, se dedicar, estudar e debruçar em cima dos prospectos desses fundos aqui, vai te trazer mais independência, né, você não vai depender de um método de um terceiro ou de estudar, um método de um terceiro. Porém, você vai demorar muito mais tempo até conseguir aprender a investir de forma correta, e você ainda pode perder dinheiro no meio do caminho. E o segundo caminho que você tem, né, seria a opção que economizaria mais tempo e até dinheiro, porque você não perderia dinheiro ao longo do caminho até você aprender, seria utilizar um método de mercado. Seja o método que eu tenho aqui, seja outro método que você acha que faz mais sentido para ti. E aí, com um método de mercado ali validado, de investimentos que funcione de forma fácil ali, você também não tenha que se tornar um especialista, porque tem muita gente que vende método fácil. Quando você vai ver, você também tem que se debruçar sobre análises de prospectos, sobre balanços e fazer todo o trabalho que eu falei aqui, que seria o caminho mais longo a percorrer, tá? Então, o que eu recomendo para você, né, se você que quer um método para montar sua carteira, já no primeiro dia, com 2 horas apenas de aula, é o Carteira Express, que eu vou deixar o link na descrição. Ele é meu treinamento, onde eu mostro para você não só como montar uma carteira em 2 horas e meia de aula, que é o primeiro módulo, que é o Montagem Express, já fica apto a montar a carteira, mas eu também mostro como você gerir essa carteira ao longo do tempo, como você calcular seu aporte ideal, como eu mostrei lá na planilha, né? Eu tinha colocado aqui para vocês que a pessoa ganha R$ 5.000, guarda 30%, em torno de R$ 1.500. Eu mostro para vocês, de acordo com o que você quer ter de renda no futuro lá, quanto que você precisa aportar por quanto tempo. A gente faz um caminho reverso disso aqui, para de fato você enxergar onde você precisa chegar, né? E como você vai chegar até lá. A gente também lá tem uma planilha de orçamento pessoal, onde você vai aprender a gerir suas finanças, né? De forma profissional ali, de quanto você recebe, quanto você gasta, onde você gasta, quanto você investe mensalmente. Então não é só um método de investimento, você vai estar preparado ali para investir, para gerir aquele patrimônio, para fazer aquele patrimônio crescer ao longo do tempo e também gerir suas finanças da melhor forma que elas se combinem com seus objetivos futuros, tá? Então eu te convido a conhecer o Carteira Express, o meu treinamento, ele tá numa condição especial agora, mas pode ser que quando esteja vendo esse vídeo, essa condição já tenha expirado, mas mesmo assim vale muito a pena e eu confio tanto nesse método que eu te dou garantia incondicional de 90 dias. Se você estudar tudo, aplicar e de fato isso não funcionar para você, eu devolvo o seu dinheiro sem te fazer perguntas. E é isso que eu trago para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, quiser a planilha, manda lá um oi para mim no Instagram, eu te mando a planilha lá para você também fazer essa conta aqui e ver quanto você pode ter um salário de R$ 1.621 sem precisar trabalhar. É isso, até o próximo vídeo e tchau.